Agora vamos falar sobre a PEC dos precatórios. O governador Wellington Dias diz que a PEC dos precatórios pode ser questionada na Justiça. Olha só essa situação. A PEC foi aprovada ontem em primeira votação e dá ao governo federal o direito de renegociar os precatórios, pagar em momento posterior para que possa sobrar dinheiro para programas emergenciais. Lídio, o governador falou a respeito dessa possibilidade, foi até colocada pelo Elivaldo Barbosa, já que o PDT já está tentando colocar o assunto em pauta no STF, né? Repercutiu bastante, tem repercutido bastante, já tem aí essa polêmica no PDT e repercutiu principalmente aqui no estado, Joelso, porque o PT fechou questão de votar contra, recebeu críticas e o governador Wellington Dias reagiu a essas críticas e também falou aí dessa possibilidade dos governadores recorrerem aí à justiça. Vamos acompanhar. Eu acho que haverá um questionamento no Supremo. Nós estamos falando de uma decisão do Supremo, uma decisão do Congresso para não cumprir uma decisão do Supremo. É possível o Congresso Nacional, no campo do direito, anular uma decisão, não é, da última instância do Judiciário brasileiro? É possível adotar uma medida unilateral sem que haja um acordo? Eu acho que é um tema não resolvido. Avalio eu que haverá ainda decisões a serem tomadas. Governador, mas no momento, diante da crise, diante do aumento da fome, o governo usa essa justificativa, né, que seria um momento para aprovação da PEC, uma espécie de união aí de todos para tentar resolver essa questão. Então, nós decidimos apresentar também alternativas, não fomos inflexíveis. O que fazem estados e municípios? Por uma lei, e hoje chancelada pelo próprio Supremo, estabeleceu-se um limite de 1,5% do total das receitas destinados a precatório. O Estado do Piauí coloca, por exemplo, algo em torno de 230 milhões por ano reservado para os seus precatórios. E assim cada estado, cada município. Por que não adotar a mesma medida para a União? Ou seja, a obrigação de pagar dentro de um limite também para não desmantelar o equilíbrio das contas da União. Eu confesso, não entendo porque que tendo uma alternativa de entendimento não se foi para ela. Eu sou levado a crer que aquilo que está sendo revelado agora é uma realidade. Na verdade, o Congresso está, na verdade, querendo furar o teto, tá certo? Não para tratar propriamente de precatório, mas usou o precatório como uma desculpa, vamos dizer assim, para furar o teto para outros objetivos. Eleição? Vamos ver, eu acho que agora não tem como esconder, porque vai ter que, junto com a proposta, não é? Agora vem o que será a destinação dos recursos a partir da decisão de ontem. Agora, é bom lembrar que ainda passa pelo Senado Federal. O governador Wellington Dias falando sobre essa aprovação e explicando por que o Partido dos Trabalhadores fecha questão contra esta aprovação. E nós temos aqui os dados, os números dessa aprovação ontem lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Eram necessários 308 votos, já que é uma proposta de emenda à Constituição. E aí não interessa a diferença entre os votos. O que interessa é quantos votaram a favor. Se 308 votaram a favor, pelo menos 308, a proposta de emenda à Constituição está aprovada, é considerada aprovada, que é o que se chama de maioria qualificada. Então, precisava de 308 votos para aprovação, foram dados 312 votos a favor e 144 votos contrários. O governo federal conseguiu, portanto, já que a proposta era de interesse do governo, conseguiu aí com seus aliados 4 votos a mais do que era necessário, uma margem curta, pequena. E como votaram os parlamentares do estado do Piauí em relação a essa proposta de emenda à Constituição? Os deputados piauienses votaram da seguinte maneira: Fábio Abreu foi a favor, do PL, Flávio Nogueira, do PDT, também votou a favor. Esse foi um dos votos do PDT contrários à proposta do partido, mas Flávio já está num processo de saída do PDT. Iracema Portela, que é, da verdade, do Progressistas, votou a favor, tá? Júlio César, do PSD, votou a favor. Marco Aurélio Sampaio, do MDB, estava ausente. Marina Santos, do PL, votou a favor. Merlong Solano, do PT,
votou contra e Rejane Dias também votou contra. Os 2 votos do Partido dos Trabalhadores foram contrários a essa medida. Os progressistas, com Margarete Coelho e Átila Lira e também Iracema Portela, votaram todos a favor da proposta de emenda à Constituição. Então, os votos contrários do Piauí foram dados pelo Partido dos Trabalhadores, o que gerou um tweet, né, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que diz o seguinte: nunca pensei que chegaria o dia em que veria o PT votar contra um auxílio aos 20 milhões de brasileiros vítimas da fome. E conclui: vergonha alheia. Esse foi o tweet do ministro Ciro Nogueira. A deputada federal Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores, explicou por que votou contra. Através das redes sociais, ela disse: a Câmara aprovou a PEC dos precatórios e votei contra. A PEC retira direitos de categorias para bancar um auxílio imediatista, sem condição de continuidade, a partir do ano que vem. O Brasil de agora precisa de um auxílio seguro, justo e com gestão de futuro. Votei não, foi o que disse a deputada Rejane Dias, do PT, em relação à votação de ontem. E por que o PT fechou essa questão? Aqui, nas palavras de Rejane Dias, a gente tem uma ideia de qual é de por que o PT votou contra essa medida. No estúdio, estamos recebendo o deputado federal Merlong Solano, também do Partido dos Trabalhadores, o outro voto contrário do Piauí para essa proposta de emenda à Constituição. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Elcio, boa tarde a todos. Bom, além deste motivo, qual outro motivou o PT? Há questões políticas envolvidas nessa decisão? Quando eu falo políticas, eu falo também eleitorais? A política está presente em tudo. Nós somos políticos. Na verdade, quem diz que não é político acho que nem sempre fala muito a verdade, porque cada cidadão, ao tomar suas decisões, até na hora de votar, está tomando uma decisão de natureza política, né? E aqui nós temos uma situação, Gelson, em que uma reforma às pressas da Constituição para viabilizar a liberação de recursos da ordem de 110 bilhões de reais para o governo federal, sendo a maior parte no ano que vem. 15 bilhões já é esse ano e 195 bilhões no ano que vem. E o governo alardeando para deixar a oposição meio que engessada, um fake news gigantesco de que esse dinheiro é para pagar o Auxílio Brasil. E não é? Não. O Auxílio Brasil vem com o fim do Bolsa Família, que esse governo está acabando com um programa social muito bem sucedido, internacionalmente reconhecido, um programa que tem fonte de financiamentos estáveis, porque estão no próprio orçamento da União, não ficam dependendo de medidas temporárias e até casuísticos, como é o caso dessa. Um programa que é integrado com diversas outras iniciativas, com educação, com saúde, com toda uma rede de proteção social. Por isso conseguiu os resultados que conseguiu. Reduziu a pobreza, reduziu a miséria, tirou o Brasil do mapa da fome. De uns anos para cá, o Brasil voltou para o mapa da fome, aumentou o desemprego e a miséria, e aumentou a desigualdade. E aí nós vamos acabar o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil. Ora, o Bolsa Família já tem seu orçamento. Esse orçamento foi votado por o ano todo. Está lá, vai ser tirado dele e posto no Auxílio Brasil. Para garantir que isso se expanda de 14 milhões de pessoas para 17 milhões de pessoas, precisa de mais um pouco de dinheiro. Esse mais um pouco de dinheiro é aproximadamente 30 bilhões de reais. Mas essa PEC libera para o governo 110 bilhões. E essa diferença iria para onde, deputado? Essa diferença... Entre 110 bilhões e 30. Pois é, a PEC não diz uma palavra sobre isso. Aliás, também essa sua pergunta me dá a oportunidade de dizer o seguinte: a PEC não diz uma linha para onde vai esse dinheiro, nem mesmo para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, não aparece o nome Auxílio Brasil em nenhum lugar da PEC. A PEC dá um calote nos precatórios, congelando os seus valores nos níveis de 2016, reajustado apenas pela inflação. Só garante os precatórios de até 66 mil reais, todos os demais vão sendo postergados para o futuro, quer dizer, é uma dívida que vai ficar para a sociedade, através dos governos futuros, pagarem. Porque na hora que o precatório chegar no valor que foi de 2016, para de pagar. É uma carta branca? É uma carta branca, para de pagar. A outra origem desse dinheiro, dessa montanha de dinheiro, vem da mudança do cálculo do teto de gasto. Outro casuísmo. O cálculo do teto de gasto, como está na Constituição, na emenda 95, pega a inflação de julho de um ano até junho do ano seguinte.
Portanto, até junho agora. Aí essa PEC mudou. Quer mudar? É para ser de 1º de janeiro até 31 de dezembro, já desse ano. Por quê? Porque a inflação está crescendo. Essa diferença a mais na inflação do segundo semestre dá 47 bilhões de reais livre para o governo, que somado com dos precatórios, chega nesse valor de 110 bilhões de reais. Então é por isso, Joelson, que nós votamos contra. É um cheque em branco, em véspera de eleição, para o mais irresponsável presidente da história da República Brasileira. Agora, deputado, alguns deputados contrários à PEC falam aí de uma possibilidade de farra de emendas parlamentares com esse cheque em branco, né, que o senhor está colocando aí, com esse recurso que não vai ser aplicado no Auxílio Brasil. Bom, isso já aconteceu esse ano, né? As chamadas emendas secretas, emendas do relator. Uma tal do RP9 aí, que já tem gente querendo questionar junto ao Supremo Tribunal. Porque cada parlamentar tem direito a uma emenda individual e cada bancada tem direito a um certo número de emendas. Essas são as emendas parlamentares regulares, legais, transparentes, iguais para todos os parlamentares. Já previsto, inclusive? Já previsto no orçamento, bom, e agora são impositivas. A mudança em relação a tempos atrás é que essas emendas agora elas saem. Aí agora, de repente, bota o dinheiro no orçamento na mão do relator para ele distribuir. O relator é sempre alguém indicado pelo presidente, por quem tem maioria na casa, né? Arthur Lira, combinado com o presidente do Senado, Pacheco, e combinados com o governo. E aí o relator distribui. Esse dinheiro, não tem a menor dúvida, isso já aconteceu ano passado. Já tivemos muitas evidências de repente, chegar numa prefeitura para colocar um certo recurso para a área da saúde e o prefeito dizer assim, não tem mais limite, porque já apareceu aqui um deputado fulano de tal, a gente vai ver aquele deputado nem votado no município, não foi, e de repente aparece lá com 1 milhão, 1,5 milhão de recursos para a área da saúde, porque cada prefeitura pode receber até um certo valor em termos de emenda para a atenção básica de saúde. Deputada, a PEC começa a ser judicializada. Governadores, o próprio governador Wellington Dias afirmou que pode recorrer ao Supremo, há partidos também fazendo o mesmo. Foi uma votação apertada, o senhor estava lá e viu apenas 4 votos a mais do que o mínimo exigido para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. O senhor crê em mudança na votação do segundo turno ou o caminho para, quem sabe, mudar esse panorama seja a via judicial? Não creio muito em mudança, porque nós estamos enfrentando... O Aldorico Paraguaçu falava em raposas felpudas, né? Não sei se o Joel é mais novo, talvez não lembre. A Lídia também é Dias Gomes. Pronto, o Dias Gomes falava em raposas. Nós estamos enfrentando raposas felpudas da maior experiência. Eles pegaram na mesma emenda, colocaram vários assuntos. Colocaram o calote nos precatórios, essa era a parte ruim. Para compensar isso, eles botaram a renegociação da dívida dos municípios, das previdências. Que nós do PT votaríamos a favor tranquilamente, tem uma outra PEC tramitando com o mesmo objeto. Mas eles botaram junto. Todo o pacote. E no discurso, eles são ótimos em fake news, botaram, na opinião das pessoas, essa história de que o dinheiro é para o Auxílio Brasil, quando na verdade a PEC não trata disso. Obviamente eu acredito que esses 30 bilhões irão para o Auxílio Brasil, porque também é politicamente importante para eles que o programa nasça com um acesso à substância. Então, estamos enfrentando raposas felpudas, eles misturaram tudo. Os atrativos de 95? Aproximadamente 95 bilhões de reais. A diferença são muito fortes para quem está pensando em ir para uma eleição. São muitos. E, portanto, termina a judicialização aparecendo como caminho que falta, até pela forma como o processo se deu, Evaldo. Houve uma manobra regimental ontem à noite. Nós estamos voltando para o regime presencial. A gente estava funcionando no regime à distância quase que completo. Só ficava lá o presidente da sessão e alguns líderes de partido. Há 2 semanas nós voltamos para um regime misto, em que, da seguinte maneira, o parlamentar tem que ir a Brasília, registrar a presença na casa e a partir daí ele pode passar a votar de novo pelo Infoleg. Ele pode ir lá para o seu gabinete ou pode ir para uma audiência no Ministério e de lá votar conforme a orientação do seu partido. Bom, pois ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou uma mudança no regimento, possibilitando a 21 deputados que estão no exterior em missão oficial votarem
sem terem passado na Câmara para registrar presença na casa, obviamente, né? Que eles estão na Europa, a maior parte, naquela conferência do clima lá, na Escócia. E como o resultado foi apertado, desses 21, a gente sabe que 7 votariam contra a PEC, 14 votariam a favor. Então, esses 14 que votaram viabilizaram esses 4 votos a mais aí que eles tiveram. O senhor acredita, por exemplo, que a discussão que está acontecendo agora, política dentro do PDT, possa virar esse jogo, já que existe lá um trabalho feito pela presidência do partido para tentar convencer os parlamentares do PDT, que também foram decisivos aí nessa votação, inclusive decepcionando o pré-candidato Ciro Gomes, se não poderia, entre hoje e terça-feira, que é o dia da segunda votação, mudarem de opinião, apresentarem um outro voto? Isso não está na conta? Bom, eu estranharia, porque o líder, o deputado Volney, né, orientou o sim. Houve uma dissensão, houve lá um deputado que falou contra. E pode ser que esse que esteja pensando em... Eu não tenho a notícia sobre a atitude do presidenciável Ciro Gomes a respeito do assunto. Mas para encerrar aqui nessa parte aqui da judicialização, o outro ponto é esse. A PEC colocou o Congresso no direito de negar uma sentença transitada em julgado pela Justiça Brasileira. Agora tem outro lado. O PT está sendo acusado de ter votado contra o auxílio de R$400 para cada família beneficiada. Pois é uma mentira gigantesca. O PT criou o Bolsa Família, integrado numa rede como essa que eu me referi, numa época em que, além de emprego, o salário mínimo aumentava acima da inflação, em que havia toda uma série de programas complementares, como os benefícios de prestação continuada, como o programa de auxílio à alimentação, enfim. Agora, mais recentemente, quem puxou a bandeira, que levou auxílio emergencial para R$600, fomos nós. A primeira proposta do presidente era R$200. Terminou chegando em 500 e logo em seguida, para não ficar para trás, o Bolsonaro, bom, já que vocês voltaram de 500, eu boto mais 100. Aí botou o de 600. E de modo que não tem nenhum fundamento. Pois é, fica uma ideia de que se o Bolsa Família for proposto pelo PT, pode. Se for proposto pelo presidente Bolsonaro, aí não pode. Essa foi a ideia que passou. Mas, Joelson, veja, o assunto, nós estamos tratando aqui de um casuísmo. O dinheiro dessa PEC não se reproduz todo ano. Ele é dinheiro que só acontece uma vez. Esse dinheiro dos precatórios, essa economia só acontecerá esse ano e no ano que vem. Uhum. Essa mudança na forma do cálculo do teto só acontece uma vez. Esse aí não é aquele tipo de dinheiro que é uma receita, você aumentou o imposto, você aumentou a alíquota, portanto, a partir daí, esse dinheiro vai entrar todo ano, todo mês no caixa do governo. Esse dinheiro é o dinheiro de uma vez só. Portanto, se o governo está dizendo que o Auxílio Brasil vai se sustentar nesse dinheiro, ele está confessando que o Auxílio Brasil não tem sustentação de futuro. Porque ele não vai apresentar uma nova PEC ano que vem fazendo essa mesma mudança. Para 2023. Dessa mesma forma, não será possível. Ele terá que encontrar um mecanismo permanente de financiamento do programa, tal como nós encontramos na nossa época. O Bolsa Família está aí, completando 18 anos, dentro do orçamento da União. A sociedade já se acostumou que aquele dinheiro ali estava reservado para aquela finalidade. O governo Bolsonaro, se quiser fazer um programa semelhante, vai ter que enfrentar o mesmo dilema. Como incluir dentro do teto de gasto um programa sério de auxílio às pessoas mais pobres. Agora, deputado, no Senado, o governo federal tem encontrado uma certa dificuldade, uma dificuldade maior do que na Câmara. O senhor acredita que pode haver uma virada de jogo aí no Senado? O Senado realmente, você tem razão. No Senado, várias votações que passam com uma certa facilidade na Câmara, chega lá, para. Aquela do imposto de renda, por exemplo, está lá. Foi uma luta danada para eles aprovarem, terminaram aprovado. Nós próprios votamos a favor, porque tinha vários elementos com os quais nós concordamos. Veja só, um exemplo prático. A gente não vota no quanto pior, melhor não, Gelson. Nós votamos a favor da reforma do imposto de renda proposta pela maioria da Casa. Inclusive dentro do compromisso de que o imposto sobre lucros e dividendos seria de 20%. Logo em seguida eles quebraram o compromisso e baixaram para 15%. E a proposta está agora no Senado parada. Então, pode ser que no Senado, os governadores têm mais espaço, é a Casa da Federação, são 3 senadores por cada estado. De fato, é uma casa revisora. Eu não tenho um levantamento de como está pensando cada senador em particular. Entretanto, sei que a base do governo também é muito forte no Senado. Eles têm maioria. Quando eles conseguem se articular convenientemente,
eles também aprovam as matérias de seu interesse no Senado. Como aprovaram a privatização da Eletrobras, como aprovaram a reforma da Previdência, certo? Mas, nesse caso, eu não sei avaliar como é que está, neste momento, o pensamento do Senado em relação a esta matéria. Deputado, mudando um pouco de assunto, deputado, já estará na agenda dos partidos políticos as estratégias eleitorais para 2022. E, novamente, vem aquela situação que o PT já está flexibilizando o ingresso de parlamentares com mandato para fortalecer a chapa proporcional, tanto de deputado federal, que é a sua, como de estadual, considerando aí a necessidade de abrigar aliados que integram a base governista? Sim, é um debate importante que tem que ser travado. O partido que se propõe a ser governo e que é governo efetivamente, inclusive bem avaliado e com boas perspectivas de fazer o sucessor, tem a responsabilidade de acordo com a conjuntura política, inclusive com o quadro legal, que mudou fortemente ao proibir as coligações, de se manter aberto para a discussão. Essa discussão está sendo feita dentro do partido, o governador está acompanhando a discussão. A preocupação do partido, Elivaldo, eu já percebi, na última reunião que eu estive presente, é assim, abertura para a filiação de novas lideranças, mas sim, com cuidado de não se cair no excessivo pragmatismo que venha a descaracterizar o PT. Não tem alguns nomes que sofrerão resistência, mas eu não vou te citar aqui, nem que você me torture. Deputado Merlong. Eu sei que você não é o torturador também, né? Aí só se for líder. Você não é Bolsonaro, né? Você está entre amigos aí, você não precisa passar por essa tortura. Deputado Merlong, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Obrigado a você, um abraço.